Olá pessoal, estamos aqui de volta para continuar o nosso debate sobre os sofistas e Sócrates. Bom, nós vimos no vídeo anterior que os sofistas foram filósofos que, apesar de terem entrado para a história da filosofia com uma certa má fama, hoje em dia são estudados de forma mais séria, principalmente por questões relacionadas ao relativismo, ou seja, a questão de que a verdade, ou o que é tido verdade, pode variar de acordo com a perspectiva da pessoa, né? De onde ela observa, de qual cultura ela se encontra, qual tempo histórico e assim por diante. Essa foi a contribuição de Protágoras. E a contribuição de Gorgias foi com relação aos limites da capacidade humana de conhecer o mundo. Bom, foram questões muito arrebatadoras para a filosofia da época, que ainda estava engatinhando e que se preocupava com a busca da verdade. Bom, entre os pensadores que se contrapõem aos sofistas, aparece a figura de Sócrates, né? Por uma figura que a gente sabe muito pouco sobre, porque afinal de contas a gente só tem testemunhos indiretos de quem foi esse sujeito. Ele não deixou nada escrito de próprio punho, pelo menos até onde sabemos. E a gente sabe muito do Sócrates, principalmente pelo Platão, que foi um dos seus discípulos. Mas outros pensadores também escreveram sobre o Sócrates. Bom, a questão é o seguinte: o Sócrates, ele vai ser tido como o pai da filosofia ética. Por quê? Nesse momento é bom lembrar que não há um campo da filosofia para os estudos das questões humanas. Então o Sócrates vai inaugurar. Então a ética nesse momento é o que a gente poderia hoje, numa aproximação um tanto forçada, chamar de ciências humanas. Ou seja, é um campo que investiga o comportamento humano, tá? Do ponto de vista do comportamento do cotidiano, mas também político e assim por diante. Bom, reza a lenda que o Sócrates teria ido ao oráculo de Delfos, né, um oráculo famoso na Grécia Antiga, e teria perguntado quem é o homem mais sábio do mundo. E o oráculo teria respondido que era ele, o Sócrates. E ele ficou bastante surpreso com isso, porque ele não se considerava um homem sábio. E a gente vê que uma das frases mais famosas dele é a frase "só sei que nada sei". E o que essa frase quer dizer? Dentro da filosofia socrática, a coisa mais importante para um filósofo é saber o limite do seu conhecimento, é ter consciência da sua própria ignorância. Ignorância no sentido de ausência de conhecimento. Então, se eu sou um filósofo, ou pretendo ser um filósofo, e acredito que eu já sei de tudo, não há mais nada que investigar, não há mais nada para saber. E isso é o oposto da filosofia. A filosofia é a busca constante da sabedoria. E a busca é parte importante do processo. É o caminhar que é a parte importante do processo. Então, ao que tudo indica, a atitude de Sócrates de não ter deixado nada escrito foi uma atitude pensada, porque ele acreditava na eterna constância, na eterna busca pelo conhecimento. Daí que escrever não poderia fazer tanto sentido. Bom, a gente vai ver que outra frase muito importante do Sócrates é a frase "conhece-te a ti mesmo", ou seja, a importância da autocrítica, do autoexame por parte do filósofo. O filósofo precisa se conhecer. Conhecer-se é muito importante para ter conhecimento de si mesmo, para ter conhecimento dos seus próprios limites, das suas próprias potencialidades. Bom, o Sócrates, ele era filho de uma parteira. E por que isso é importante para a gente? O Platão descreve que o método socrático era o método da maiêutica. Maiêutica tem a ver com trazer
à luz, né, que é o trabalho da parteira, que é trazer a criança para esse mundo. A criança ela já existe dentro da barriga da mãe, no interior da mãe. O que a parteira faz é ajudar essa criança a sair. E o Sócrates ele estabelece uma analogia com o trabalho do filósofo. Para ele, Sócrates, o conhecimento já repousa nas pessoas. As pessoas já sabem as verdades. O que o filósofo precisa fazer é separar o que é preconceito, o que é ilusão, o que é ignorância, o que é falta de conhecimento. Fazer essa pessoa reconhecer que ela tem muitos preconceitos, que ela acha que é verdade, só que não são verdade. Como eu disse, são preconceitos. Essa é a primeira parte do diálogo socrático, que é a ironia. Ou seja, o filósofo ele indaga o seu interlocutor, ele pergunta a ele com o objetivo de destruir as falsas certezas. E a partir desse momento é que ele busca a segunda parte, que é a maiêutica, que é o parto das ideias, que é trazer para a luz esse conhecimento. A partir do momento em que o filósofo faz isso, ele ajuda a pessoa a produzir conhecimento. Então reparem bem, para o Sócrates, filósofo não é aquele que dita a verdade. Filósofo é aquele que ajuda a pessoa a descobrir a verdade. Isso é muito importante. Bom, a gente vai ver que isso acabou trazendo bastante fama para o Sócrates. Boa, mas também má. Por quê? Tem um período conturbado da história de Atenas, tem um período que Atenas está passando por um governo dos chamados 30 tiranos, e nesse momento a gente vê que o Sócrates acaba despertando a ira desses sujeitos porque ele fazia indagações do ponto de vista ético e político bastante importante, perguntando o que era verdade, o que era mentira, o que era coragem, o que era certo, o que era um governo justo, o que era um governo corrupto. Bom, isso despertou a ira dos poderosos. Então, o Sócrates, em um julgamento armado, vai ser acusado de ter negado a existência dos deuses e de ter corrompido a juventude ateniense. E que corrupção é essa? Bom, corrupção dos costumes. O Sócrates ele andava rodeado de homens, né? Já que as mulheres atenienses em geral ficavam recolhidas em casa, pelo menos aquelas da elite, e acusaram ele de corromper essa mesma juventude com práticas que hoje nós chamaríamos de homossexuais. Não era um problema da Grécia Antiga, já que o comportamento sexual grego era bastante liberal. No entanto, essa desculpa foi utilizada como uma possível corrupção de costumes. Não só a questão sexual, mas a questão política também. E que ele estaria incitando esses jovens a se voltarem contra os próprios pais, já que muitos dos alunos de Sócrates faziam parte da elite ateniense. Só a gente lembrar do Platão. Platão era filho da elite ateniense. Bom, outra acusação era de negar os deuses. Então a gente vai ver que o Sócrates ele é levado a julgamento, um julgamento, como eu disse, armado, em que basicamente o veredito ele já estava decidido antes mesmo do fim do julgamento. E, no fim do julgamento, durante o julgamento, Sócrates disse: bom, a única coisa que eu fiz foi interrogar os meus concidadãos, perguntando a eles o que era certo e o que é errado, ajudando a eles a pensar por si só. Eu não vejo isso como crime, mas se isso for um crime, eu de fato sou culpado. Bom, resumo da ópera. Sócrates coloca os juízes numa sinuca. Então, enquanto os juízes queriam que ele negasse os seus atos, ele reafirma. Né? Isso é uma das trajetórias da filosofia, reafirmar o seu compromisso com a verdade. Outra coisa importante é que o Sócrates ele vai ser condenado e tem duas opções: o exílio, sair de Atenas, ou beber veneno, cicuta. Ele escolhe a cicuta.
Com isso, ele mais uma vez manifesta a sua confiança na filosofia e na missão do filósofo. Portanto, ele bebe o veneno e morre. Isso vai ter um impacto muito grande no Platão, né? O Platão ele vai começar a desconfiar bastante do regime democrático e da importância da democracia, mas com isso o Sócrates entra para a história da filosofia como o pai da filosofia social, como o pai da filosofia que se debruça sobre questões humanas. E com isso ficamos por aqui. Até a próxima aula.